bem-vindos a mais um Abiquim Cast. Eu sou Jamerson Trezena, gerente comercial da Abiquim, e hoje vamos falar sobre o programa Eu Plastifico, Nós Reciclamos, que está transformando a agricultura em uma prática mais moderna, produtiva, acessível e sustentável. Nosso convidado é o Andrés da Silva, engenheiro agrícola, mestre pela Unicamp e Universidade Laval, com mais de 20 anos de experiência em produção em ambientes controlados no Canadá, Estados Unidos, México e Brasil. Andrés é presidente da EACEA, Soluções em Cultivos Protegidos, e idealizador do programa Eu Plastifico, Nós Reciclamos, iniciativa pioneira que une produtividade agrícola e responsabilidade ambiental. André, seja muito bem-vindo ao Abiquincast. É um prazer ter você aqui conosco. O prazer é nosso, Jamerson. Olá a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui, é um prazer para a gente poder explicar melhor o que é esse programa, né, voltado para a agricultura, para uma agricultura mais sustentável. Ótimo, Andrés. Prazer é todo nosso. E para começarmos, explica para a gente um pouco qual é a missão central da EACEA e como que ela se conecta com o programa Eu Plastifico, Nós Reciclamos. A EACEA, Soluções em Cultivo Protegido, é uma empresa que foi criada já em 2010, quando eu voltei do Canadá. Eu fiquei muito tempo no Canadá, trabalhando nessa área. Voltamos para o Brasil em 2010, fundamos a EACEA, que o nosso objetivo é trabalhar a nível, trazendo tecnologia, conhecimento, treinamento para os produtores agrícolas, nesse setor da tecnologia, agricultura intensiva, agricultura em ambientes controlados, estufas agrícolas, irrigação, etc. E, assim, o que a gente pode notar é que esse setor, ele é altamente, ele necessita de muito plástico para funcionar, né? Então, o plástico das estruturas, das estufas, é plástico para irrigação, plástico para os insumos, plástico para as embalagens. Então, nesse trabalho que a gente fez desde então aqui no Brasil, a gente pôde ver a demanda de produtores nossos, né, clientes nossos, em o que fazer com esses plásticos uma vez usados. Em 2015, a gente criou o nosso próprio centro de treinamento e tecnologia, uma estufa agrícola na região de Cunha, São Paulo, onde a gente faz validação tecnológica, treinamento para os produtores. Uhum. E a gente também pôde, nesse momento, né, a gente se tornou produtor nós mesmos, e começamos a ver a quantidade de plástico que genera uma atividade simples, de 1 hectare de estufas, né? Então, aí nasceu um pouco a ideia de dar uma solução para o produtor, que ele está sozinho lá no campo, não tem um caminhão de reciclagem que passa toda semana, né, nas áreas rurais. E em 2022, né, 3 anos atrás, a gente fez uma parceria com várias empresas, né, do setor da plasticultura, envolvendo empresas de aditivos, de resina, os convertedores, para criar um programa de logística reversa e circularidade para os produtores agrícolas, ou seja, oferecer para eles uma solução de como fazer esse plástico usado, que não tem mais aplicação, retornar para a cadeia do plástico e virar uma nova aplicação novamente, né? Isso para mim, Andrés, uma visão muito bem definida, clara, que traz uma contribuição para uma agricultura moderna, sustentável, produtiva, acessível. Agora, quais são os pilares, na sua opinião, para que isso realmente seja um projeto viável, para alcançar, para transformar essa visão em um projeto acessível aos agricultores no Brasil? Nós tivemos que criar um projeto de logística reversa que realmente atenda às especificidades do campo, né? Como eu citei agora, o caminhão não passa nas áreas rurais para coletar os plásticos. Os produtores estão distribuídos em todo o território nacional. O Brasil é muito grande. Então, a gente criou 3 ferramentas, né, principais que dão a sustentação a esse programa. A primeira delas é o desenvolvimento, está em desenvolvimento um aplicativo, né? A gente tem a intenção de geolocalizar os produtores rurais, né, ou agrupamentos de produtores rurais, geolocalizar e fazer o censo deles, digamos,
para saber o que eles produzem, quanto eles consomem de plásticos e quando esses plásticos vão estar disponíveis para coleta, né? Então, é um mapeamento do plástico disponível no campo. A segunda ferramenta que a gente trouxe com o programa, que é fundamental para dar credibilidade a esse programa, é a rastreabilidade. Ou seja, o plástico sai da propriedade agrícola e vai para o convertedor, e vai para a usina de reciclagem, e vai depois a resina reciclada para o convertedor, com um código de rastreabilidade, com o QR Code, né? Isso nos dá a informação de que o plástico saiu de tal fazenda, né, foi para tal reciclador e em seguida ele foi para uma empresa de plástico e virou novamente uma nova aplicação de plástico. Isso nos dá lastro, então, né, credibilidade para emitir um certificado de reciclagem que volta, né? Essa seria a terceira ferramenta que volta para o produtor. Então, o produtor tem um documento legal, ele fez a coisa correta, ele seguiu a legislação, não poluiu o meio ambiente, e ainda por cima tem um documento que pode ser no futuro monetizado dentro do próprio programa. Então, esse é o pilar principal, as três ferramentas, a nossa caixa de ferramentas que a gente brinca. Outro contexto importante do programa é dar sentido à indústria do plástico reciclado, né? Hoje é um problema no mercado, o plástico reciclado ele acaba sendo mais caro que o plástico de resina virgem, né? Então ele compete em desigualdade, digamos, e isso cria um impacto negativo para toda essa cadeia da reciclagem. Então, o que a gente quer com o programa, do ponto de vista, agora não mais do produtor, mas da reciclagem, é garantir a disponibilidade da matéria-prima e dar previsibilidade para a indústria, né? Assim ela vai poder ter certeza que vai ter matéria-prima, que vai ter uma matéria-prima de qualidade, com rastreabilidade, ela sabe de onde veio, o que contém essa matéria-prima, se ela está contaminada ou não, se ela é feita de qual material, né? E dar uma previsibilidade para que a indústria possa se organizar e agregar valor a esse plástico, a essa resina, o famoso PCR, né? Então, e no final de tudo, isso aí tem que estar dentro de um contexto de circularidade. Não basta somente retirar o plástico do campo, ou seja, evitar a poluição plástica, né? Mas a gente precisa também reduzir o impacto, né? A pegada de carbono da agricultura. Então é importante que essa resina reciclada ela volte para o campo, né, em uma nova aplicação, substituindo então a necessidade de uso de novas resinas virgens. E aí sim a gente fecha o círculo, né? E são desafios imensos, imagino, Andrés, porque você tem a questão da circularidade, que é fundamental na indústria hoje. Na Biquim nós temos várias iniciativas nesse sentido e é muito bom tê-lo a bordo aqui, começando a desenvolver trabalhos para que a gente tenha tanto a circularidade como um princípio importante na indústria, mas também o que você trouxe aqui, a viabilização econômica disso. Sim. A gente precisa, dentro de um projeto desse porte, né, criar ferramentas, instrumentos para que economicamente isso seja cada vez mais viável e possa se tornar uma atividade que realmente faça sentido para a economia, né, para o campo. Agora, como é que surgiu essa ideia, Andrés? É um projeto fascinante. Nós temos na Biquim vários projetos de circularidade, mas essa é uma iniciativa que realmente traz um campo de atuação diferente, com potencial enorme, né? Entendo que isso aqui é inédito no país e em muitas regiões. Como é que você criou esse projeto? Como é que nasceu essa ideia? Essa ideia nasceu um pouco do nosso trabalho no dia a dia com os produtores, né? A gente vai visitar os produtores nas fazendas e a gente vê aquela montanha de plástico que não tem uma destinação fácil, né? O produtor tem que encontrar soluções por ele mesmo. Então, toda a responsabilidade está nele. E a gente via isso como um peso para o produtor, né? Para uma responsabilidade que é da cadeia, né? Claro, da cadeia perfeito. Da plasticultura. Acho que todos... E essa é um pouco a brincadeira que a gente fez com o nome do programa, né? Eu plastifico, o produtor, ele toma a decisão de comprar o plástico, de fazer a aplicação do plástico,
para a produção dele, ou para a embalagem, ou para o que quer que seja, mas quando a gente vai dar a destinação final do plástico, aí a gente tem que, é o nós, né? Eu brinco que a reciclagem se conjuga na primeira pessoa do plural. Sim. Então, toda a cadeia tem que participar. Quando eu falo a cadeia, é desde as empresas de resina, aditivos, os convertedores, as revendas também são responsáveis, as cooperativas e o produtor. Ele não pode ficar sozinho, isolado lá no campo. Então, a demanda veio do produtor, mas o que é interessante também é que a demanda vem do mercado, né? Hoje, o plástico, muitas vezes na mídia, é visto como um vilão, né? Nossa, o plástico é ruim, tem a história dos microplásticos, etc., a poluição plástica, mas o plástico em si, como material, ele é fantástico para a agricultura, né? Para o dia a dia nosso em geral, mas na agricultura ele tem um papel fundamental. Hoje a gente não teria uma agricultura produtiva como a gente tem, né, sem o uso do plástico. Então explica para a gente um pouco Sim. aqui, porque o nosso público vem de diferentes áreas, né? Então conta para a gente um pouco qual que é o papel do plástico nesse setor. O que traz de benefício para a agricultura em termos de produtividade, em termos de não só o aspecto econômico, né? Mas da gente preservar recursos também. Sim. Então, explica para a gente um pouco qual que é o papel do plástico nessa economia. O plástico começa no agro vindo primeiro com as embalagens, né? Os insumos são todos comprados em embalagens plásticas. Se não houvesse o plástico, esses insumos já custariam mais caro, seria mais complicado, né? Mais pesado, eventualmente, trazer esses insumos para as fazendas, que, repito, estão sempre no território, né? Dispersas, tudo é muito longe. Então, tem esse lado de ajudar na logística, tanto dos insumos que vêm, como dos produtos que saem das fazendas. As embalagens onde os produtos, né, as caixas de legumes, as sacarias, os filmes plásticos que revestem os produtos, as embalagens para grãos, por exemplo, os silos bolsas, as embalagens que revestem a colheita do algodão, o famoso cotton wrap, são plásticos fundamentais hoje para uma agricultura moderna, né? Se você olhar um pouco mais dentro da produção, você vai ver a questão da irrigação. Como é que a gente poderia irrigar, e o Brasil irriga cada vez mais, né? Uma irrigação de precisão, colocando a água no lugar certo e na hora certa, né? Sem o uso de plástico, as mangueiras de plástico, os canos de PVC, as cintas de irrigação, o gotejamento, né? Que é uma técnica super bacana, irrigação e fertirrigação. Sem o plástico seria quase impossível fazer isso. Mas naquele tipo de cobertura, o mulch. O mulch também. O mulch, pouco que eu conheço, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco mais. Ele reduz muito a demanda de água na irrigação dessas culturas. Sim. O mulch pode ser usado em culturas para cobrir o canteiro, né? Mulch é uma palavra inglesa, né? Sim. Mas significa aquele filme plástico que a gente coloca sobre o canteiro, onde tem produção de alface, de tomate, até de café, a gente está usando mulch agora. E o que faz esse mulch sobre o canteiro? Ele reduz a evaporação de água do solo. Então, aquela água que seria evaporada, ela fica no solo e fica disponível para a planta, né? Para as raízes absorverem essa água. Então, o uso do mulch na agricultura, ele ajuda a conservação, ele reduz a demanda hídrica, ele economiza água em termos, né? E a segunda coisa é que ele cobre o solo e evita a proliferação das ervas daninhas. Isso também tem um impacto muito interessante porque reduz o uso de agrotóxicos, né? Que é uma demanda da sociedade. A gente quer reduzir o uso de agroquímicos, né? E o mulch faz essa cobertura e essa proteção mecânica, né, contra as ervas daninhas. Então a gente tem, se eu entendi bem aqui, pelo menos um tripé aí, muito importante, que é a redução do consumo de água, a redução do uso de agrotóxicos, uma maior produtividade, e agora fecha um tripé, não, são 4 pontos. Sim. Pelo menos aqui, se você tiver outros, fique à vontade para complementar, mas o 4º ponto a gente fecha aqui com o ciclo de reciclagem desse plástico. Sim.
trazendo a economia, o conceito da economia circular para o campo. O plástico é tão interessante, né? Tanto do ponto de vista de aplicação, porque é um material que permite fazer coisas diferentes aspectos, como irrigação, embalagem, na cobertura das estufas, né? Quando você fala em aumento de produtividade, você produzir tomate em campo aberto e produzir tomate dentro de uma estufa agrícola que é coberta com filme plástico e com alta especificação técnica, é uma coisa bem especial, para aumentar a transmissão de luz, filtros de luz, etc. A planta pode produzir até 10 vezes mais, né? Então, assim, em um espaço muito menor, você produz mais e com melhor qualidade, com menos pragas, etc. E há outro aspecto muito interessante do plástico, é que ele pode ser reconvertido, né, indefinidamente, ou quase. E isso torna ele uma matéria-prima fundamental para uso na agricultura. Perfeito. A agricultura, para ter uma ideia, responde por 4% da demanda do plástico usado no Brasil. Então é um volume considerável, né? Perfeito, Andrés. Agora, outra curiosidade que eu tenho, nós temos na Biquim muitas iniciativas de reciclagem e em cada uma delas existem desafios diferentes. Eu entendo que aqui tem um desafio, dentre outros, tem um desafio logístico, que você já explicou para a gente um pouco aqui quais são os caminhos, mas como é que funciona o desafio da reciclagem com os diferentes tipos de plástico? Eu digo, dependendo do tipo de plástico, você tem diferentes desafios para tornar essa reciclagem realmente possível. E como é que funciona isso dentro da agricultura, dentro desse tipo de aplicação? Os plásticos flexíveis são a grande maioria do plástico na agricultura, né? E o plástico flexível é o grande problema na hora da reciclagem, né? Porque além de ser flexível, quando o plástico vem do campo, ele vem sujo, né? Ele vem sujo de terra, de solo, restos vegetais, e você não pode pegar esse plástico como um plástico pós-indústria, né? Você tem que fazer um pré-tratamento antes da reciclagem. Esse pré-tratamento é a lavagem, né? Você tem que tirar todo esse solo, esses resíduos, para ter uma resina de melhor qualidade. Então, esse é o primeiro desafio, encontrar a logística e, em segundo, encontrar empresas de reciclagem que tenham um processo adequado para eliminar o solo, eliminar os restos vegetais e poder fazer o tratamento de extrusão do plástico adequado, né? Isso falando em reciclagem mecânica, né, que é a maioria no Brasil. Para você ter uma ideia, quando o mulch é retirado do campo, né, aquele filme que cobre os canteiros, você pode estar trazendo junto com o mulch uma quantidade de terra equivalente a 50% do peso, né? Então, você está levando esse solo para o reciclador, ele vai lavar, ele vai retirar o plástico, vai fazer o PCR, e o solo que vai ficar no reciclador, ele tem que ser tratado. Aquela água suja, ela tem que ser tratada e corretamente feita à disposição. Senão a gente só está mudando o problema de lugar, né? Então, é por isso que nem todo reciclador tem capacidade para fazer o tratamento de plásticos agrícolas. São grandes desafios, mas sem dúvida com isso se fecha um circuito de sustentabilidade, produtividade e com esse conceito da circularidade que é fundamental, né, para o setor. Agora, as iniciativas de reciclagem, elas são uma espécie de hub dentro da Biquim. Nós temos projetos em diferentes setores e sempre buscando fomentar investimento, iniciativas que tragam suporte a essa indústria. Como é que você vê a integração desse programa dentro da Biquim? Eu acho que esse programa tem tudo a ver com a Biquim, né? O plástico, como eu comentei, ele responde 4% da demanda, plástico agrícola, né? 4% da demanda de plástico no Brasil. Ele está disperso em todo o território brasileiro. Existe um problema real de fazer esse plástico voltar, né, para a circularidade, para ser reciclado. E
E eu acho que a Biquim ela tem a capilaridade, né, junto com seus membros, a indústria química que está presente muito no agro, e o agro é importante no Brasil. Seria triste ver que o agro sofra uma penalidade porque esse plástico não é bem tratado no campo, né? A gente acho que tem que inverter essa chave e mostrar que no agro a gente pode fazer o plástico circular de uma maneira muito sustentável e que seja bom para o meio ambiente e seja bom para o produtor, né? Perfeito, perfeito. Agora, Andrés, eu fico fascinado com o potencial desse projeto, tudo que você já vem alcançando e que nós vamos construir juntos. Mas tem outros desafios que eu imagino aqui e eu queria entender um pouco como que você enxerga. Por exemplo, a logística é um grande desafio num país continental como o Brasil. Sim. Agora, você tem grandes produtores que certamente manuseiam grandes quantidades desse insumo, aonde talvez você tenha uma logística um pouco menos complexa. Mas e os pequenos e médios? Como é que nós podemos contribuir para que esse projeto chegue a pequenos e médios agricultores? Para resolver o problema da logística, a gente pensou duas maneiras de fazer esse plástico circular. Como você comentou, as grandes fazendas, os grandes produtores, ou onde existe uma concentração muito grande, é fácil a gente criar uma logística reversa, né? Então, se a gente pega o exemplo da cidade de Olambra, onde a gente tem ali perto de Campinas 300 hectares de estufas agrícolas, está tudo muito próximo. Então, é possível fazer uma logística reversa, até de um caminhão passando, né? É viável. Quando você fala em outros cinturões verdes, né? Mogi Guaçu, sul de Minas com Morango, a parte de Jundiaí, Cotia, onde é um pouco mais espaçado, e pequenos produtores, a gente está vislumbrando um sistema de dias de coleta. Então, junto com parceiros locais, às vezes é a prefeitura, às vezes é a Secretaria de Agricultura, aqui no estado de São Paulo, a CAT, ou com uma revenda local também. As revendas têm um papel importante, né, aí, e onde estão presentes as indústrias químicas junto com as revendas. Então, acho que aí existe uma integração interessante de fazer dias de coleta, onde o produtor, o pequeno e o médio, podem levar, né, numa data marcada, um horário marcado, levar os produtos deles, os plásticos usados, os resíduos que eles têm nas fazendas, para serem coletados ali, e dali já vai direto para o reciclador, né? A particularidade desse programa é que a gente não tem intermediários, então fica uma logística muito mais enxuta e permite agregar valor, tá? E eu acho que a gente também está começando por cases, né? Estamos construindo cases. Sim. Respondendo um pouco a questão que você tinha colocado, eu acho que aí a Biquim também pode ter uma integração interessante, porque a gente não vai conseguir resolver o problema do Brasil inteiro. Claro, tem que começar com Exato. cases e projetos específicos, Isso. cases de sucesso, para aí sim expandir. Exatamente. Então a gente fronteiras. tem o case da sacola de banana na região do Vale do Ribeira, Sim, ali registro. A gente está focando o mulch que é usado na produção de tomate, na região de Campinas, Minas. Nós temos o case das estufas, dos filmes de cobertura de estufa. Então, para algumas regiões, a gente está focando na Petrolina, por exemplo, a gente também está criando um case para as coberturas das videiras. É muito plástico, né? É muito plástico. E mais com aplicações. A vantagem é que o plástico que é usado na agricultura, quando ele é usado em grande escala. Tudo no agro é grande, né? Então, você tem um tipo de plástico com uma grande aplicação. Você cria um volume de uma matéria-prima simples. E isso é bom para o processo industrial depois. Sim. Isso facilita bastante. Muito bom. Agora, pensando aqui junto com você, a contribuição da Biquim para viabilizar o crescimento desse projeto. A gente já falou um pouco aqui, por exemplo, da capilaridade, para que a gente tenha uma contribuição nos cases, mas possa expandir isso para um escopo maior. Agora, a Biquim tem outras atuações em projetos de reciclagem ligadas a fontes de financiamento, ligado a acesso a benefícios ou incentivos, né, para a viabilização de projetos desse tipo. Como é que você vê
a contribuição da Abiquim nessas outras frentes? Eu acho que a divulgação, né, que a Abiquim pode ajudar muito, vocês estão presentes nas mídias, estão presentes através dos membros também da Abiquim, acho que isso é importante. Mas existe uma contribuição também a nível regulatória, né, apoiando ações, né, que incentivem os produtores a reciclar. Eu vou dar um exemplo. Existem algumas cidades aqui no Brasil, né, que elas dão subvenções para os produtores para manterem a produção agrícola. Aqui perto de São Paulo, Jundiaí, por exemplo. Uhum. Né, então elas pagam ao produtor uma subvenção para que o produtor continue sendo produtor agrícola, apesar da pressão imobiliária e etc. Né? E isso é muito bacana. E eles estão condicionando, por exemplo, agora o recebimento dessa subvenção a certas práticas ou boas práticas. E uma delas seria mostrar para a prefeitura que eles estão dando uma destinação correta aos resíduos plásticos que eles usam. Então, veja só, a gente com uma demanda, né, de um certificado, a gente consegue criar uma boa prática. Então, são coisas que a gente pode ajudar. Outra coisa são a lei de incentivo à reciclagem, né, que a gente está criando, e aí uma parceria com a Abiquim, para ir buscar recursos para escalar esse projeto. Né? A partir dos cases de sucesso que a gente está criando, a gente poder multiplicar isso em escala nacional. Muito bom, muito bom. Temos muita sinergia aqui, com certeza. Com certeza. E uma última curiosidade que eu tenho aqui, a gente fala dos plásticos tradicionais, mas tem outras rotas, outras alternativas de matérias-primas plásticas que talvez facilitem um pouco esse processo no futuro. Como é que você vê, por exemplo, plásticos biodegradáveis nesse processo, ou outros tipos de plástico que possam contribuir para que esse projeto tenha a viabilidade econômica cada vez mais presente? Essa questão dos bioplásticos, né, é muito interessante. Eu acho que tudo começa no design inteligente desses plásticos, né? A concepção de uma aplicação de plástico na agricultura, ela tem que resolver os problemas agronômicos, né? A aplicação em si, a embalagem, economia de água, o que seja, mas cada vez mais a gente tem que pensar no pós-aplicação. O que o produtor vai fazer com esse plástico uma vez que acabou o uso dele, né? Então, isso tem que estar na concepção. Então, usar plásticos simples, usar plásticos que facilitem a reciclagem, etc. O uso de bioplásticos, né, de biopolímeros, eu acho que faz sentido. Pode ajudar em muitas aplicações. O exemplo novo, né, novamente, é a questão do mulch. O mulch é aquela cobertura plástica que vai no canteiro. Uma vez que o cultivo acabou, você vai retirar esse plástico do solo. É complicado, é uma atividade complicada. Né? Se ele não foi bem concebido, bem aplicado, pode ser muito difícil retirar isso do solo, vem com muitos solos, com muito resíduo, dificulta. Então, uma possibilidade é você usar um plástico que possa ser biodegradável e ele seja incorporado no solo e aquilo vire carbono, né, incorporado no solo. Nós estamos testando alguns plásticos desses, tá, com alguns parceiros. É interessante, mas não... acho que tem que olhar um pouco mais de uma maneira holística, né? Porque não basta a gente evitar a poluição, nós também temos que reduzir a pegada de carbono da agricultura. Perfeito. Essa é uma demanda da sociedade, né? Então, se a gente incorpora o plástico no solo e ele se decompõe, a gente não está diminuindo o uso do carbono. Perfeito. A menos que esse biopolímero seja feito de fontes renováveis, né, como um plástico feito do etanol que já tem no mercado. Aí sim faz sentido. Né? Mas eu acho que é importante a gente fazer a circularidade para reduzir a pegada de carbono e aí sim ter um impacto direto, né, na sustentabilidade. Perfeito, perfeito, Andrés. E com isso a gente consegue realmente ter esses pilares todos, né, muito bem sustentados para o projeto. Viabilidade econômica, redução de pegada, redução de uso de recursos naturais, né, dentro de
um projeto que efetivamente traga benefícios para toda a comunidade. Então, muito bom, muito bom. Foi excelente o nosso bate-papo aqui. Obrigado. Te agradeço muito pela presença. Eu que agradeço. Né? E, bom, você está em casa, espero que volte conosco aqui mais vezes. Um grande prazer. Muito obrigado, Jameson. Obrigado a todos. Obrigado.